Olá, hoje a gente vai ler Gênesis 45. A gente está, se você é novo por aqui, né? A gente está estudando a Bíblia toda, juntos, todo dia um capítulo. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho e na descrição do vídeo tem o link da playlist para você começar lá. Capítulo 45 diz assim: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, o capítulo 44 terminou com ele conversando com os discípulos com os irmãos, e Judá tomou a frente, dizendo: a gente não pode, que José tinha armado para deixar Benjamim ali preso, né? Tipo uma vingança dos irmãos. E aí Judá implorou e falou: a gente não pode deixar Benjamim aqui, porque senão nosso pai morre se a gente chegar lá sem o Benjamim. E aí o capítulo fala que José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou. Ele gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustador que ficaram diante dele. Olha, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Como eu falo, José é o maior tipo de Cristo. Agora ele se dá a conhecer aos irmãos. Ele diz, versículo 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então, como eu disse, José é o maior tipo de Cristo, e há quem enxergue aqui uma tipologia nesses 7 anos de fome como uma tipologia da última semana de Daniel, que a gente vai ler ainda. São 7 anos que muitos interpretam como sendo a tribulação. E aqui sendo uma tipologia os irmãos de José que o venderam para o Egito, como uma tipologia dos judeus, dos israelitas, que venderam Jesus para os gentios. José foi vendido por 20 moedas de prata e Jesus por um preço mais caro, por 30 moedas de prata. E os judeus, eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem. Para eles, Jesus está morto. Assim como para os irmãos de José. Ele estava morto. Eles mataram um bode para banhar o sangue do bode e dizer que era de José para Jacó, para Israel. Assim como depois que Jesus morreu, eles começaram a fazer sacrifício durante 40 anos, até o templo ser destruído. E eles achavam que Jesus estava morto. E o Jesus que os judeus conhecem, eles não sabem que é judeu. Eles não sabem que Jesus é judeu. Você foi em Israel e fala que Jesus é judeu, para eles é novidade. Na verdade é agora que os judeus estão começando a se interessar por Jesus, porque agora que estão descobrindo que ele é judeu. A ideia deles é de um Jesus gentil, loiro, de olhos azuis, americano, um American Jesus, como diz a música.
assim como os irmãos de José não conheceram José. Eles achavam que ali era um egípcio chamado Asenate Paneia, alguma coisa assim. E aí, nesses 7 anos, né, começando o 3º ano, ele se dá a conhecer aos irmãos. Ele se revela: eu sou José, o irmão de vocês, vocês venderam. Mas foi Deus que me mandou para cá. Era a soberania de Deus para que eu salvasse um remanescente, para que sobrasse um remanescente na terra. Isso aqui é um símbolo de Jesus, que se isso aqui for uma tipologia dos 7 anos de tribulação, no início do 3º ano de tribulação, os judeus irão reconhecer Jesus. Eles vão saber que foi para um grande livramento, para deixar um remanescente na terra. Versículo 9 diz assim: voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José. Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo. O Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que está falando com vocês. Anunciem ao meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: chegaram os irmãos de José. E Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Assim como haverá alegria entre os gentios quando os judeus se converterem. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto: levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas, conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Né? Benjamim sendo melhor tratado do que todos os outros. Né? A porção dele era 5 vezes maior que a dos irmãos. Agora, 5 roupas novas, enquanto os irmãos só ganhavam uma. Até porque Benjamim era o irmão inteiro de José. Os outros eram irmãos por parte de pai somente. Benjamim é irmão 100% de José. Versículo 23. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de cereais e pão, e mantimento para a viagem do pai. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Imagina, o pai que acreditava que nunca mais ia ver José, né? Acreditava até que ele estava morto. Eu não sei se ele tinha certeza disso. Pela fala que a gente vai ouvir dele, que a gente ouviu dele, parece que ele tinha uma esperança que José estivesse vivo, mas que nunca mais o veria. Aí os irmãos voltam, ele tá lá velhinho, esperando que Benjamim volte pelo menos, não aconteça nada porque ele estava traumatizado. Aí eles voltam e falam assim: José ainda vive
e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Claro que não vai acreditar, como é que vai acreditar numa coisa dessas? Mas, quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. O espírito de Jacó estava morto. O espírito dele estava morto. Mas quando ele ouviu, o espírito dele ressuscitou. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. Que bela história, né? Que a gente está lendo. Uma das histórias mais lindas da Bíblia, a história de José. E a gente vai ver a continuação nos próximos capítulos, até o capítulo final de Gênesis. Gênesis termina com o fim da vida de José. É isso. Curta esse vídeo, comenta o que vocês acharam. Compartilhe para abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho. E até a próxima.